A sessão durou cerca de 6 horas. O ministro da Saúde respondeu mais de 50 senadores. A pergunta mais repetida foi se ele apoia ou não o isolamento social. Taixe defendeu que ele seja feito levando em conta os diferentes tipos de populações. E você tem que separar isso por segmentos da população. Porque tem pessoas que fazem atividades críticas que não vão poder ficar em casa. O ideal é que a gente tenha os testes, que quem é positivo vai ficar, quem for mais velho vai ficar. Se você tem, quando pessoas estiverem em contato, vão ficar. Você vai depender da curva que existe em cada região. Você vai depender de quantos casos tiveram em cada região. Sobre a diminuição da taxa de distanciamento social em alguns estados, o ministro disse que não é consequência de uma orientação do Ministério. O Ministério da Saúde ele nunca mudou a orientação original de manter o distanciamento. E onde a gente está vendo uma alteração em relação a isso é uma decisão dos governadores. Isso não é uma decisão nossa. Pico da pandemia. Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe. E um dos grandes problemas de você definir uma data que se baseia num modelo é porque aquela sugestão se transforma numa promessa, num dado real. Aquilo você passa a tratar aquilo como se fosse uma verdade. E quando aquilo não acontece, todo mundo começa a se perguntar o que está acontecendo. Será que a gente está fazendo errado só porque não bateu aquela data? E não é isso. As datas que a gente projeta hoje, elas são simplesmente suposições. Alinhamento com Jair Bolsonaro. Eu não vou discutir aqui o comportamento, mas eu posso dizer que ele está preocupado com as pessoas e com a sociedade. O alinhamento é nesse sentido. Quando eu fui chamado, quando eu fui trazido, quando eu aceitei porque existe um foco total em ajudar a sociedade, em ajudar as pessoas. União de autoridades. Esse é o momento em que a gente vê uma necessidade de atuação conjunta, não só de ministério, estados, municípios, mas dos senadores, dos deputados. Os senadores criticaram a posição do presidente Jair Bolsonaro frente ao aumento do número de mortes causado pela Covid-19. Eu estou impressionado, senhor ministro, sua equipe, mas é negativamente impressionado com a fala que Vossa Excelência vem apresentando nesses 10 dias. É necessário que Vossa Excelência, como ministro da Saúde, como maior autoridade de saúde do Brasil, oriente o seu paciente Jair Bolsonaro no sentido daquilo que é necessário adotar como medida séria. O presidente tem acumulado declarações e ações absolutamente irresponsáveis. Quem vai se responsabilizar por todas essas mortes? Nesse caso, ministro, o senhor é a primeira pessoa abaixo do presidente. E se ele não se responsabilizar, que como é de costume, a gente sabe que não vai fazer, o senhor será o responsável. Apesar das críticas, o líder do governo no Senado defendeu a postura do presidente da República. Mas é evidente que a gente não pode aceitar muitas das críticas que foram aqui formuladas, como se o presidente da República não tivesse sentimento, nem tivesse solidariedade com as famílias que estão perdendo seus entes queridos, com os amigos que estão perdendo seus entes queridos. O presidente da República tem viabilizado uma série de iniciativas para que o Brasil possa atravessar esse período crítico. O certo é, senhor ministro, senhores senadores, senhoras senadoras, que todos nós estamos imbuídos no intuito de ajudar e de colaborar. Esta casa tem dado demonstrações a todo instante que deixou de lado as diferenças partidárias, deixou de lado os desejos individuais. Temos que prevenir todas as regiões do Brasil, construir essa unidade em um país de dimensões continentais não é fácil, mas cabe ao governo liderar essa conjunção de esforços e o parlamento estará do lado, como sempre esteve, para auxiliar, para apoiar e para construir as saídas necessárias. Não faremos isso isoladamente o parlamento, o executivo não o fará isoladamente. O convite para que o ministro Nelson Taixe prestasse esclarecimentos ao Senado em relação ao combate à pandemia da Covid-19 foi feito pela senadora Rose de Freitas por meio de um requerimento aprovado na sessão remota da última segunda-feira. Taixe assumiu a chefia do Ministério da Saúde há 10 dias, após demissão de Luiz Henrique Mandetta.